Governador do estado, Reinaldo Azambuja. Nós estamos chegando aí ao fim de 2016 e, diferente de alguns estados, Mato Grosso do Sul, ele conseguiu honrar seus compromissos e está fechando o ano com a folha de pagamento em dia, além do 13º salário. O governo também conseguiu investir em várias áreas, principalmente na segurança pública, saúde, educação e infraestrutura. Quase concluiu todas as obras inacabadas do governo anterior. Governador Reinaldo Azambuja, é um prazer recebê-lo aqui. Está com um sentimento de dever cumprido neste ano de 2016? Bom dia. Primeiro, bom dia, Marquinhos, Carmen, bom dia, Sérgio, a todos os ouvintes da capital, do programa Tribuna Livre. Eu acho que nós podemos dizer que no ano 2016 nós fizemos aquilo que é a parte que cabia ao Estado. Cumprir com as obrigações, isso é importante, e principalmente fazer entregas à população. Nós estamos concluindo uma etapa da Caravana da Saúde, importante, tem vários hospitais ainda realizando as cirurgias eletivas, fazendo amanhã a terceira entrega do programa Mato Grosso do Sul Mais Seguro, é um programa de fortalecimento das estruturas de segurança pública, para a gente diminuir a criminalidade e melhorar o atendimento à população e proteger os nossos policiais, que muito desses equipamentos são equipamentos de proteção pessoal às nossas polícias. E principalmente, Marquinhos, cumprir com as obrigações. O pagamento do 13º foi depositado a todos os servidores agora na sexta-feira, dia 16. No dia 1º nós pagamos o salário de novembro e no primeiro dia útil de janeiro nós pagaremos dezembro. Isso é importante porque isso dá uma tranquilidade ao servidor. Eu vi vocês comentando aqui a crise dos estados, né? E ela é real, não é diferente no Mato Grosso do Sul. Se nós não tivéssemos feito, vamos dizer assim, o dever de casa no início do governo, de diminuir a estrutura de estado, de fazer uma economia, ser mais eficiente nas compras governamentais, diminuir contratos e fazer aquela pauta fiscal dura, impopular, mas necessária no final de 2015, hoje eu não tenho dúvida, Mato Grosso do Sul também talvez seria um dos estados inadimplentes, como nós temos praticamente 20 estados da federação. Então, acho que cumprir o papel de fazer o dever de casa e as entregas foi importante para a gente concluir o ano de 2016, principalmente, como você disse, entregando os investimentos à população, mesmo na crise. Quando você vê um estado que não dá conta de pagar a folha de pagamento de pessoal, você imagina as outras obrigações. É praticamente nulo a atividade na saúde, na segurança, na infraestrutura. Nós estamos agora até naquela etapa da emergência aí, com 66 pontes de concreto sendo construídas para a gente restabelecer o ir e vir de pessoas, cuidar. Recuperamos mais de 1.700 quilômetros de rodovias. Acho que tudo isso no ano de 2016, um ano difícil para todos, um ano difícil para a dona de casa, para o trabalhador, para os empresários e para os governos. Então, acho que num ano como esse, a gente pode dizer que Mato Grosso do Sul está concluindo bem o ano de 2016. O senhor falou a respeito, não é, de medidas amargas, e aí falou a respeito do imposto. E algumas pessoas comentam, puxa, mas o governador aumentou o imposto, só que faz o comentário e não sabe exatamente que tipo de imposto que aumentou, de que maneira isso afetou, se afetou de alguma maneira a população. O senhor poderia falar um pouquinho a respeito? Porque às vezes, eu ouvi falar que o governador Reinaldo Azambuja aumentou o imposto. Aí eu começo a conversar, mas não sei que tipo de imposto que foi aumentado, de que maneira isso afeta. O senhor poderia passar um pouquinho para a população? Na área do ICMS, Marquinhos, nós aumentamos de todas as bebidas, cerveja, vinhos, uísques, aquilo que é importado, que vem para Mato Grosso do Sul, que a gente considera supérfluos. Aí aumentamos no fumo também, na área de fumo, de cigarros e outros derivados do fumo. E aumentamos também na área dos supérfluos, que são as partes dos cosméticos ali, que atende aí. Então esses 3 itens foram. E aumentamos no 1% no IPVA, e aí todo proprietário de veículo que transita aqui no Mato Grosso do Sul, e PVA, é bom que se diga, metade do recurso vai para os municípios onde o carro é emplacado, e a outra metade fica para o governo do estado. Então 50% fica nas prefeituras dos 79 municípios do estado. O ICMS, 75% fica com o estado, 25% é devolvido aos municípios. Desses 75%,
nós temos os poderes, que a gente faz a transferência que é constitucional, e aumentamos também o ITCD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes ou doação, quando a pessoa tem, muitas vezes, o inventário na família, recolhe o ITCD. E isso foi para dar o equilíbrio. Eu dou só um exemplo. Nós perdemos do ICMS do gás, o gás que é importado da Bolívia, tem uma grande discussão, mas ele tributa para Mato Grosso do Sul. No ano de 2014, ele dava média mês arrecadação de 110 milhões mês. No ano de 2015, ele deu uma média mês de 95 milhões mês nesse ICMS. Nesse ano de 2016, nós estamos com uma média mês de 40 milhões. Então, nós perdemos, só no ICM de gás, 700 milhões no ano. Isso é um prejuízo enorme. Se não fosse tomada essas medidas para que a gente pudesse, já existia um planejamento e uma previsão, eu poderia dizer que nós íamos terminar 2016 com o estado inadimplente. Hoje nós estaríamos junto com o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, possivelmente. Eu não digo, talvez, estado de calamidade, como eles decretaram, até porque ali tem uma questão, a questão previdenciária nesses estados, que se nós não tivermos atenção, e eu falo que isso é feito não para o governo, mas sim para o estado, se Mato Grosso do Sul não prestar atenção e equacionar a questão previdenciária para o futuro, nós poderemos ser o que é hoje Rio, Minas, Rio Grande do Sul, e a gente precisa ter, primeiro, a coragem e, acima de tudo, a responsabilidade de tomar essas atitudes para manter o equilíbrio do Estado. Então, essa questão dos tributos foi necessária. Em um item, Mato Grosso perdeu 720 milhões. Toda essa arrecadação que nós tivemos nos tributos não dá 720 milhões no ano de 2016. Imagine, então, se a gente não tivesse feito isso. Então, eu assumo isso. Eu sei que é impopular, é desgastante, mas é necessário. Se a gente não tivesse tomado essa atitude, hoje Mato Grosso do Sul seria também um estado inadimplente devido à economia. A economia não cresceu. Nós estamos aí no terceiro ano de recessão, com PIB negativo, e isso impõe a todos nós um sacrifício enorme. Um sacrifício que está sendo pago também pela população, mas também os governos não sobrevivem se não tiver feito aí essas ações como as que nós fizemos no ano de 2015, que colheu o resultado para ter equilíbrio financeiro no ano de 2016. Governador, a Câmara dos Deputados está votando essa semana a renegociação da dívida dos estados. Votou, depois foi para o Senado, está voltando com modificações para a Câmara votar. O ano de 2016 foi um ano extremamente difícil do ponto de vista financeiro, o senhor já acaba de expor isso aí. O que pode beneficiar Mato Grosso do Sul em 2017 essa renegociação? Sérgio, a renegociação da dívida, ela alonga aquele pagamento daquela dívida que foi refinanciada lá em 94, e ela é importante para o nosso estado, porque você vai pagar uma parcela de juros menor, que diminui o juro, e aumenta o prazo. Então você diminui o desembolso mensal. Votou na Câmara, é o PLP 257, foi para o Senado, desconfigurou no Senado, voltou para a Câmara, está sendo feito aí um trabalho para ver se vota ou hoje à noite ou amanhã de manhã. Existe uma pressão enorme de Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, porque nesse PLP inseriu aqueles estados que estão em situação de calamidade para que eles possam alongar as outras dívidas também, e não só essa dívida que é oriunda da 9496, que foi uma renegociação lá de 1994. Eu acho isso importante, porque ela proporciona a Mato Grosso do Sul a gente poder ter um equilíbrio, um desembolso menor. Nós vamos desembolsar 300 a 400 milhões mês, se não tiver, ano, e se não tiver o alongamento, nós teríamos que desembolsar R$1 bilhão ano para poder pagar a União. Então você teria uma economia de 600 milhões ano para poder fazer frente aí a esse desequilíbrio que os estados têm hoje. Governador, do calcanhar de Aquiles da gestão pública, tanto federal como estadual e até as municipais, é a questão da Previdência que o senhor acabou de mencionar.
como resolver o problema da Previdência em Mato Grosso do Sul? Qual é, por exemplo, a dívida, o rombo da Previdência hoje aqui no estado? Sérgio, o rombo da Previdência é aquilo que a gente arrecada e aquilo que a gente paga para aposentados e pensionistas. No ano de 2016, nós vamos ter um rombo de 738 milhões entre o que arrecada e o que paga. No ano de 2017 está projetado 920 milhões. No ano de 2018 passa de R$1 bilhão. Então, buscar o equilíbrio previdenciário é você equacionar qual o valor do percentual. Hoje é 11,21. Quanto que tem que ser do trabalhador, do servidor na ativa e quanto tem que ser do governo, do patronal, para buscar o equilíbrio. O que tem acontecido na Previdência? Graças a Deus, a expectativa de vida das pessoas está aumentando. Então, quanto mais as pessoas estão vivendo, mais elas vão ter, quando aposentado, um período de recebimento dessa aposentadoria, que é um direito daquele trabalhador que trabalhou a vida toda se aposentar. O problema é que o sistema hoje precisa ser equacionado vislumbrando a expectativa de vida maior das pessoas, vislumbrando um aporte. Você se lembra, você é da época do Previsul. Previsul. Lembra do Previsul? O Previsul comprou fazenda, fez obras, construiu o conjunto habitacional e não recebeu pelo conjunto habitacional e acabou o dinheiro do Previsul. Então é um fundo que não tem mais fundo. Hoje o MS-Prev só tem uma parte que é aquelas pessoas que entraram a partir de 2014, que tem um fundo complementar que garante a pagamento dessa aposentadoria. Esse fundo hoje, ele está capitalizado, ele tem mais de 200 milhões aplicado, que vai garantir a aposentadoria dos trabalhadores do governo do estado que entraram pós 2014. Então, aqueles que entraram agora no concurso, isso tem um fundo estável, que tem uma contribuição, que tem a complementar, que dá tranquilidade ao servidor. O problema é essa gama de outros servidores que precisam sim ter a garantia do recebimento, e é por isso que nós estamos fazendo um trabalho de organizar o futuro previdenciário do Mato Grosso do Sul, que vai impor um aumento do valor da contribuição, que ainda nós não sabemos qual será, porque o que vai dizer isso é o cálculo atuarial, que projeta para os anos seguintes o tempo de vida, a expectativa de vida, essa massa de pessoas que contribuem para pagar aqueles que são os aposentados e pensionistas. Tirar algum patrimônio do Estado para capitalizar o fundo, esse fundo hoje que é o fundo do MS-Prev, que é um fundo deficitário. Então, alguma parte de alguma empresa pública direcionar isso ao fundo de previdência para capitalizar o fundo, para que ele seja no futuro um fundo realmente que tenha condição de pagar as aposentadorias e as pensões de todos aqueles servidores do Mato Grosso do Sul. E buscar esse equilíbrio fazendo essa equação. Nós vamos preparar isso para o início do ano que vem, a gente discutir com os servidores, mostrar os números, porque a matemática ela é uma ciência exata, então o número na mesa para mostrar que é importante, como o governo federal também está fazendo, uma mudança na questão previdenciária no nosso país, com idade de aposentadoria, para que a gente possa ter um equilíbrio para o futuro, principalmente. Esse déficit, hoje, ele é suportado pelo Tesouro. Então, é o recurso do cidadão e da cidadã que paga os tributos, que paga essa diferença do buraco da Previdência. Até quando nós vamos ter condição que o Tesouro arque com isso? Então, é por isso que nós vamos buscar agora, com equilíbrio, com serenidade, mostrar os números, as opções que nós temos e aprovar isso na Assembleia para que a gente possa ter um equilíbrio previdenciário no Mato Grosso do Sul, não para o governo. O governo termina, meu mandato vai até final de 2018, mas é para o Estado, para o servidor do Mato Grosso do Sul, que contribui durante tantos anos, ter a segurança de que ele vai ter o recurso da sua aposentadoria ou da sua pensão garantida pelos próximos anos. Governador, para tudo isso acontecer, a gente precisa girar a roda da economia. Mato Grosso do Sul é um país pautado, baseado no agronegócio. Nós tivemos esse ano uma quebra monumental, né, na safra de milho, soja. Não foi só Mato Grosso do Sul, o Brasil passou por isso. Nós temos aqui, em cima a pecuária de corte,
O produtor ele ainda recebe muito pouco pela arroba. A arroba não está valorizando praticamente nada e os custos de produção estão lá em cima. Digo isso porque nós somos um estado eminentemente agropecuário. Precisamos diversificar a nossa matriz econômica, isso a gente fala há muito tempo. O que é que o governo prevê, projeta para o agronegócio, para o produtor rural, para o trabalhador rural e também para a industrialização do estado? O que nos próximos 2 anos do seu mandato já tem previsto aí, projetado para essa área? Olha, Carmen, nós somos o estado do país que mais tem recebido investimentos privados. Nós temos só nas 2 plantas de celulose 16 bilhões de reais sendo investidos. A uma inaugura provavelmente em setembro, outubro do ano que vem, a número 2, que é da fibra, e a Eldorado já iniciou as obras e está agora na equação do alongamento disso. A Coamo lançou esses dias em Dourados um investimento para industrializar a soja, que vai investir 750 milhões. Fábrica de óleo refinado, farelo. Isso é importante. Eu acho que a matriz econômica do Mato Grosso do Sul nos possibilita um cenário positivo para o futuro. O mundo carece de alimento. Nós teremos aí que dobrar a produção de alimentos nos próximos 40 anos para abastecer o mundo todo. Então, olhando agora as exportações do Mato Grosso do Sul, nós tivemos aí quase 4 bilhões de dólares nas nossas exportações nesse ano, 10% a menos do que em 2015. Isso é preocupante, nós queríamos ampliar o número e o tamanho das exportações, mas esse é um caminho e o importante você ver qual que é os produtos ali. Primeiro colocado, soja. Segundo colocado, celulose, que já é um produto industrializado. Agregado. Terceiro colocado, açúcar, que também é um produto agregado. E aí vem 16 produtos que foram agregando valor. As carnes industrializadas, não a carne in natura. Então eu acho que esse é o caminho para a gente fortalecer a economia do Mato Grosso do Sul. Por isso que o governo incentivou muito, e as pessoas às vezes não entendem, mas está dando incentivo para uma instalação de uma empresa. Nós estamos dando um incentivo de 67% para uma empresa vir para cá, só que ela não existia. A empresa, por exemplo, da Coamo em Dourados, não existia a empresa ali. Ela vem, investe 750 milhões, transforma essa soja, que é o grão que era exportado in natura, e em óleo, em farelo, em margarina, em produtos industrializados, quer dizer, agrega valor dentro da nossa economia. E eu acho que essa é a equação. Nós estamos aumentando a produtividade. As pessoas nos criticaram aí da pecuária de acabar com o novilho precoce. O novilho precoce não acabou. Ele volta em fevereiro numa nova modelagem. O que nós acabamos foi com a fraude que existia no programa. Tinha pessoas fraudando o programa. Tinha frigorífico que 100% dos abates era novilho precoce. Turuno virou novilho precoce. Vaca velha virou novilho precoce. Isso é inconcebível. Então o governo tem que se proteger também. E até para proteger o bom produtor, o pecuarista que investe em tecnologia, em genética, em melhoria do rebanho. Você vê, antigamente quando abatia um boi de 3 anos, né, era um boi novo. Hoje você está abatendo um animal de 14 meses. Então nós encurtamos o período de abate, nós estamos com a melhor carne, a carne de qualidade é do Mato Grosso do Sul. Então, Carmen, eu vejo um cenário positivo para o nosso estado na expansão do agronegócio e da industrialização. É você ter a matéria-prima, ninguém vai tirar o eucalipto daqui e levar embora. A fábrica tem que estar próxima do eucalipto. Ninguém vai tirar o boi daqui e levar in natura para abater em outro estado. Ele vai ser industrializado. O frango. Por que nós diminuímos o ICMS da energia elétrica para os aviários? Porque a gente percebeu que a gente estava perdendo terreno na indústria, da agroindústria, na avicultura, para o Paraná, para Rio Grande do Sul, para Santa Catarina. Então, diminuir a energia, você dá mais competitividade para o produtor integrado nos aviários, para ele produzir o frango é abatido, é industrializado, é exportado. Então, essa é a equação que eu entendo viável para a gente superar essa crise aí, que ela é uma crise a maior que nós já vivemos nos últimos 100 anos, então realmente é uma dificuldade enorme. Eu converso com vários empresários, estive em São Paulo a semana passada conversando com alguns
que vão investir no Mato Grosso do Sul em outras linhas de produção na agroindustrialização. Isso é muito importante. Então eu não vejo assim, nós não temos uma receita, nosso estado tem capacidade produtiva, população trabalhadora, tem tecnologia, está investindo na pesquisa, na difusão dessas tecnologias, e esse é o caminho, é isso que vai levar Mato Grosso do Sul. Hoje nós somos o primeiro em geração de emprego positiva pelo CAGED, né? Primeiro do país, entre o que admitiu e demitiu. Enquanto o país, no mês de outubro, demitiu 74 mil trabalhadores, que foi a equação entre o que emprega e o que desemprega, nós temos 1.010 empregos positivos no mês de outubro. Então isso é importante, porque mostra que essa busca que nós fizemos de atrair as empresas, de discutir um incentivo, de fortalecer a economia, está dando resultado mesmo na crise. Mesmo na crise, Mato Grosso do Sul é um dos poucos estados que tem crescimento ainda em alguns setores importantes da economia. O governador, recentemente que concedeu entrevista aqui o secretário de Infraestrutura do Estado, Miglioli, e nós notamos uma coisa interessante, durante a entrevista dele, as pessoas ligando onde havia estrada de chão. O pessoal ligando, a estrada que está boa, né? Várias pessoas, a estrada, parabéns aí para o governador, que a estrada que ele passou agora está ótima e tal. E muita reclamação dos usuários de estrada pavimentada, certo? Recentemente o senhor lançou um programa de construção de ponte, me parece que já está em pleno andamento. Como é que fica essa questão da recuperação das estradas pavimentadas? Sérgio, esse realmente é um problema. Nós terceirizamos em 17 residências as empresas. Agora, o governo faz licitação, você não escolhe a empresa. A ganhadora de uma licitação tem que tocar o serviço. Infelizmente, em alguns lugares nós tivemos empresas que ganharam uma licitação pública e não tiveram condições de tocar o serviço adequadamente. O que é isso? Poder fazer o serviço mensalmente, com atenção e com qualidade, fazer a medição no final do mês e receber. Elas não tinham estrutura para atender a demanda que o governo tinha, mas ganharam a licitação. Aí a gente leva um tempo no regramento das normas para tirar essa empresa. Teve residência que nós já estamos indo para a quarta empresa. E isso causa o quê? Aí o buraco no asfalto, você não consegue fazer manutenção, tanto que algumas regiões avançou muito. E outra coisa que dificultou, nós não estamos fazendo nenhuma obra, nenhuma licitação sem projeto executivo. O que é o projeto executivo? Aquele projeto que tem um responsável, que assina, e aí a execução vai ter que acompanhar para a gente não ter rodovia que derrete na primeira chuva, como nós tivemos algumas rodovias que foram entregues e não aguentaram as chuvas, para não ter ponte de concreto que você viu, caiu ponte de concreto, que não deveria cair. Será que ali foi um erro de projeto ou um erro de execução? Então, para isso, para proteção ao Estado, fazer obras bem feitas, muitas vezes, e as pessoas aqui, nós contratamos os projetos, só que eles atrasaram. E quando atrasa a entrega, atrasa a licitação e atrasa a obra. Mas eu posso te dizer que grande parte dessas restaurações, dessas rodovias pavimentadas, estão indo para a licitação agora no início de janeiro. E aí nós vamos ter condições, Sérgio. O importante é que o Estado fez as suas economias, nós estamos com os recursos disponíveis para fazer o avanço dessas obras e continuar recuperando essas rodovias, como você falou aqui, alguém ligou elogiando a estrada tal, a estrada B, a estrada C. Isso é importante porque são 1.700 quilômetros recuperados esse ano. 66 pontes de concreto que vão dar o ir e vir de pessoas em locais daquelas pontes que caíram, alguns locais de pontes que estão de madeira hoje, mas não aguentam o tráfego pesado das carretas e dos caminhões, treminhões que trafegam pelas nossas rodovias. Então a equação é concluir os projetos executivos das obras, o Marcelo deve ter dito isso, encaminhamos a licitação e nós vamos recuperar essas rodovias, principalmente as pavimentadas, porque não adianta você construir uma rodovia nova e deixar uma rodovia pavimentada em péssima condição de tráfego, como nós temos algumas. Nós temos locais aí que a rodovia virou a trepidação só porque fez tapa-buraco, mas hoje ela precisa passar por uma restauração. E eu não tenho dúvida que dentro do planejamento e dentro da nossa organização nós vamos fazer um grande investimento em recuperação dessas rodovias.
Nós estamos conversando com o governador Reinaldo Azambuja. Governador, quando o senhor assumiu, falou, olha, e aí parecia uma opinião do Reinaldo Azambuja. Eu, com relação ao aquário do Pantanal, sou contra. Mas, como governador do estado, tenho a minha responsabilidade. Já se gastou praticamente 90% do valor da obra. Eu preciso continuar. Só que, infelizmente, 90% foi quando o senhor assumiu o governo. E aí começou o aquário do Pantanal, faz o levantamento. Parece que essa obra não tem como continuar ou como terminá-la. Ou o valor, cada vez que faz um levantamento, entra na justiça, tenta se resolver uma situação aqui. Quando resolve aqui, aparece um outro problema ali. Qual é a situação hoje do aquário do Pantanal e se é possível terminar essa obra tão complicada para o povo sul-mato-grossense e, claro, para o governo do estado? Olha, Marquinhos, a minha opinião, eu sempre dei ela, que eu disse várias vezes que eu não faria uma obra como esse aquário. Para mim isso não era prioridade, mas como ela foi iniciada no governo e ela teve um problema, que as pessoas às vezes nos criticam, não vai terminar o aquário. Nós vamos terminar o aquário. Nós estamos achando uma equação, porque ela é uma obra complexa, ela foi licitada por 88 milhões, pagou-se mais de 200 milhões já, daquilo que já está edificado, então teve um erro enorme na concepção do projeto, né? É bom que se diga isso. E para terminar o aquário precisa mais 50 milhões. Qual que é o problema hoje? Nessa dificuldade financeira, você não tem os 50 milhões para colocar lá dentro. Se eu colocar, eu vou ter muitas vezes que parar o hospital de Três Lagoas, vai ter que tirar de algum outro lugar. Tem que sair de algum lugar. E eu não vou tirar do hospital de Três Lagoas, de Dourados, para colocar no aquário. Então nós estamos buscando uma alternativa de parceria público-privada para a gente organizar. Já chamamos o pessoal da Cataratas, que é quem tem a concessão. Cataratas construiu o aquário do Rio de Janeiro com recursos deles, privado, não do recurso público. Eles vieram aqui, estão olhando para ver se a gente consegue montar uma equação onde o Estado não tenha que pôr mais dinheiro ali dentro, certo? Porque eu acho inconcebível, eu não tenho 50 milhões, se eu tiver que colocar, eu vou ter que tirar ou da segurança, ou da educação, ou da saúde. Então, concluir o aquário, nós vamos concluir. Nós vamos achar uma equação entre iniciativa privada e poder público e concluir, entregar, e ela acho que deve ser a última obra do programa Obra Inacabada Zero. Nós concluímos a universidade, nós concluímos delegacia, nós concluímos obras de pavimentação, nós concluímos várias obras. E vai ser concluído o aquário. Esse ano, agora nós estamos buscando essa equação de uma parceria, e feita a parceria, nós vamos anunciar à população com muita transparência, quem que é os parceiros, da onde que vem a fonte de recursos, e aí nós vamos concluir, entregar e que a população faça um bom uso. O turismo vai ser importante para turismo, para pesquisa. Eu só acho que num momento de crise como esse, Marquinhos, tirar 50 milhões do caixa do governo, de áreas que eu entendo vitais, por exemplo, concluir o Hospital do Trauma, concluir o Hospital do Câncer, estruturação dos hospitais regionais, isso é uma prioridade do governo. Eu não posso, não tem dois dinheiro, você tem um só, e nós vamos ter que usar esse pouco que existe hoje nesse planejamento daquilo que é prioritário. E o aquário nós vamos achar uma parceria, concluir e entregar o aquário à população do Mato Grosso do Sul. Governador, interrompida o ano passado em virtude das eleições, a caravana da saúde terminou sendo uma prioridade única e terminou também sendo uma das marcas do seu governo. O senhor pretende continuar esse ano a caravana da saúde? Como fazer a nova caravana? Sérgio, a nova caravana ela já está sendo modelada dentro da estrutura nossa da saúde para levar atendimento de novo às 11 regiões polo do estado. Nós realizamos mais de 57 mil cirurgias. Só oftalmológicas foram 32 mil, quer dizer, pessoas que tinham problema de catarata. Nós estamos aí investindo muito aqui em Campo Grande, por exemplo, que faz parte da caravana, cirurgias ortopédicas no Hospital do Pênfigo. Cirurgia de quadril, de coluna, de ombro, que não eram feitas há vários anos, estão sendo feitas no Pênfigo e no Hospital Santa Marina. Nós contratamos um serviço privado a preço SUS para atender uma demanda da população. A OS que está administrando Ponta Porã
vai realizar na região de fronteira mais de 3 mil cirurgias eletivas, que são cirurgias de apêndice, de coluna, ginecológica, oftalmológica. Então eles vão fazer isso. E a caravana que vem o ano que vem, Sérgio, ela vai atender outras demandas. Nós temos muitas questões de cirurgias vasculares, pessoas que têm aí, e não é nem questão estética, varizes realmente que compromete até a mobilidade das pessoas, pessoas idosas. Nós temos os problemas dos estudantes da rede pública e da rede particular, que tem uma baixa eficiência escolar, e grande parte que você vai fazer uma análise é porque tem problema de visão. Então, você fazer o exame, poder disponibilizar o óculos aos estudantes da rede pública, você vai dar um ganho. Então, isso tudo vai fazer parte. E, principalmente, um trabalho que a gente quer fazer, e nós estamos desenhando uma parceria com o Hospital do Câncer de Barretos e o Hospital do Câncer aqui de Campo Grande, o Fredo Abrão, para a gente fazer uma parceria para que todas as mulheres em idade de risco passem pelo exame de diagnóstico de mama e colo de útero. Porque diagnosticar precocemente, você melhora muito a eficiência do tratamento. Às vezes você faz um diagnóstico tardio e a pessoa tem uma doença, muitas vezes o câncer de mama, e aí fica muito mais caro e muito mais evasivas isso na pessoa. Então, fazer diagnóstico precoce ajuda muito. E nós queremos que todas as mulheres do Mato Grosso do Sul passem por esses exames. A gente está praticamente fechando essa equação com o Hospital do Câncer, com as carretas e com os diagnósticos nas estruturas existentes aqui. Então, a caravana que virá é para atender algumas outras demandas enormes, e junto com a caravana, Sérgio, essa estrutura regional. Hoje tem 20 UTI funcionando ali no Hospital do Câncer. Você estava lá na inauguração, atendendo as pessoas. Nós dobramos os leitos de UTI em 2 anos no Mato Grosso do Sul, para atender essa demanda. Hoje você tem agora UTI Nova Andradina. Nós vamos inaugurar em Ponta Porã agora no final de janeiro mais 10 leitos. Nós vamos levar para Corumbá, Ladário, nós vamos levar para Naviraí, Três Lagoas. As pessoas esse dia publicaram uma matéria equivocada. Não está fora do prazo a licitação do hospital, pelo contrário, vai abrir a licitação e várias empresas se cadastraram. A ganhadora vai assinar o contrato, nós estamos com os recursos disponíveis, assim como a publicação para o Hospital da Grande Dourados. Nós vamos ter um hospital regional, que é um hospital do estado, fazendo ali o trabalho da questão regional de saúde. Então a caravana ela vem para ir complementando um trabalho, uma atenção médica. A gente espera que os municípios façam a sua parte na atenção básica, e isso é uma questão que precisa ser dita. Hoje, o hospital regional aqui de Campo Grande, que é um hospital administrado hoje pelo estado, ele virou quase que um posto de saúde. Por quê? Porque a capital não oferece o médico e o atendimento nos postos de saúde. Isso sobrecarrega os hospitais. Então nós precisamos que as prefeituras também façam atenção básica bem feita. A atenção básica é ali a consulta, o exame, o diagnóstico bem feito, o remédio para algumas enfermidades que as pessoas possam ter. E aí o Estado entra nessa questão da média complexidade, da alta complexidade, para a gente ir resolvendo os problemas. Mas eu digo a você, nós vamos ter aí uma diminuição enorme dessa fila que envergonhava muitos de nós no Mato Grosso do Sul, que é fila de pessoas esperando por cirurgia 15 anos, 20 anos, como nós acompanhamos algumas pessoas aguardando para fazer uma cirurgia e não tinha. E hoje nós vamos, além de levar a caravana, nós estamos contratando esse serviço para ir diminuindo a fila. O Hospital São Julião continuou fazendo para nós aqui as cirurgias oftalmológicas. Muitas das pessoas que não fizeram cataratas na caravana estão fazendo agora no São Julião, de diversos municípios do estado, contratado pelo governo, pago pelo governo, para a gente ir equacionando essa questão das filas. E você acompanhou. Região Norte, essa semana, esse final de semana, porque eu acompanho no grupo, o cirurgião que faz lá fez 12 cirurgias ortopédicas lá no Hospital de Coxim, de toda aquela região. Esse pessoal vinha tudo para Campo Grande e hoje é atendido lá. Hemodiálise em Coxim, que é uma realidade, aquelas pessoas andavam 600 quilômetros 3 vezes por semana para vir aqui em Campo Grande fazer hemodiálise. Hoje faz lá na região norte. Então essa estruturação é que a gente quer modelar
investir e entregar para a população do Mato Grosso do Sul até o final de 2018, que é o nosso compromisso nessa estrutura da saúde. Governador, o cenário político atual é um campo minado, né? Cada dia é uma novidade nacionalmente. A gente está vindo de uma eleição para prefeitos, vereadores. A força dos municípios é o que faz o Brasil andar. Como é que estão as suas conversas com os prefeitos eleitos, o senhor como governador, especialmente aqui o prefeito da capital, o prefeito Marquinhos Trade? A gente veio de uma eleição ali onde polarizou e agora vocês vão ter que sentar, já sentaram, já conversaram. E também, estendendo a minha pergunta, em nível nacional, o que esperar desse país no próximo ano agora? Como é que vai ser então a questão municipal, prefeitos, o seu relacionamento, e como é que o senhor avalia o cenário nacional também? Eu não tenho dúvida, Carmen, que a gente vai ter um ótimo relacionamento com os prefeitos que assumem dia 1º de janeiro, até porque o governo não partidariza. Nós respeitamos aí as decisões dos municípios e a gente vai trabalhar dividindo responsabilidades. Eu não sou de fugir das responsabilidades do Estado. Qual o conselho aos prefeitos? Diminua a estrutura, economize, faça o planejamento para 2017 com o mesmo orçamento de 2016, para não ter surpresas lá na frente. E aí, governo parceiro dos municípios. Eu tenho dialogado com o Marcos, que é o prefeito eleito da capital, de algumas ações conjuntas que com certeza nós faremos pela população de Campo Grande, como também temos dialogado com os outros municípios todos. O que a gente espera do cenário político? Que realmente a gente tenha aí esse avanço das investigações, que puna quem realmente desviou dinheiro público, que devolva o recurso público para ser bem investido, mas nós não podemos viver nesse conflito das instituições. As instituições hoje estão conflitantes os interesses, decisões absurdas que a gente tem sido visto sendo tomadas. Ninguém não quer que investigue, tem que investigar, tem que ter transparência, mas precisa realmente o Brasil continuar avançando. Então, que continue as investigações, que puna o corrupto que desviou dinheiro público, põe na cadeia, devolve o dinheiro, tenha os regramentos, a justiça está aí para isso. O problema é que existe uma disputa hoje ali entre as instituições e que tem que se respeitar mutuamente, dialogar, independência dos poderes. Agora, isso me preocupa, esse estado de ânimo de confronto entre um poder legislativo, Congresso Nacional, Ministério Público, os procuradores e os promotores também cumprem o seu papel, mas não pode ter excessos, né? Eu acho que hoje virou uma questão muito midiática. Tem uns que querem aparecer mais do que os artistas aí da televisão. Cumpra o seu papel dentro do regramento e ordenamento jurídico estabelecido e nas leis vigentes no país, mas nós não podemos ter excessos de nenhum lado. E acho que os excessos é que estão criando esse espírito de animosidade. Isso é ruim. Aqui a gente convive com os poderes harmônica, pacífica e independentes. Vamos tocar o governo do Mato Grosso do Sul junto com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Tribunal de Contas, cada um cumprindo o teu papel, né? Eu acho que precisa realmente ter punição. Eu fiquei muito contente, Carmen, que você sabe, nós éramos o último estado em transparência do país. Verdade. Nossa nota era 1,4 quando a gente assumiu o governo. Agora o pessoal da transparência, que é o núcleo de transparência, Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, Controladoria, trouxe a nota técnica. Mato Grosso do Sul é nota 10 em transparência. Isso é um ganho, não do governador, acho que é um ganho nosso. Em 2 anos. Né? Da população sul-mato-grossense, que tem uma transparência das ações e dos investimentos públicos, para a gente poder ser solidário nas dificuldades, a pessoa compreender porque às vezes o governo não está conseguindo realizar algum investimento e conhecer as contas públicas. Então eu acho que o que nós precisamos, e eu acredito muito no nosso país, eu acho que o Brasil é um país de superação. Nós vamos voltar a crescer, nós vamos voltar a ter muitos investimentos, geração de emprego. Me preocupa essa gama de desempregados, né? 12 milhões de pessoas. Isso faz aumentar a violência, principalmente nos grandes centros. Você vê Campo Grande aumentou roubo e furto. Isso também tem uma relação
com a questão do desemprego, e eu não tenho dúvida que nós vamos avançar agora para consolidar algumas políticas públicas realmente que são importantes. Teto de gasto, muitas vezes foi mal compreendido, né? O teto, a população é contra o teto. O que é o teto? É você só gastar no ano seguinte e ampliar o seu gasto com a inflação do ano anterior. É para não ter um governo gastador. Não pode gastar mais em saúde. Claro que pode gastar mais em saúde. Basta que você diga de onde você vai tirar. Então eu vou economizar nos gastos com pessoal, terceirização, contratos, e vou investir essa sobra mais na saúde, que é a prioridade do meu governo. Então é equivocado as pessoas dizendo a PEC do teto vai tirar dinheiro da saúde e educação. Isso é falácia, isso não existe. Você pode até ampliar os gastos. Eu vou investir menos em infraestrutura e vou investir mais na educação. Ninguém impede o governante de fazer isso. O que não pode é você gastar mais do que a inflação do ano anterior. Por quê? Porque quando você tem um Brasil, esse ano o déficit do governo federal é de 170 bilhões. Isso gera inflação, juro alto e desequilibra as finanças. E se você tiver inflação baixa, juro baixo, você acaba aquecendo a economia e o nosso país vai voltar a crescer. Eu acho que o grande pensamento, e isso deve ser o esforço de todos nós, é acabar essas brigas aí e essa vaidade que eu vejo de alguns setores aí, de alguns poderes, estão vaidosos para aparecer na mídia como salvador da pátria, e vamos cumprir as leis. Nós temos muitas leis já. Cumpra-se a lei, puna quem desviou, põe na cadeia, devolve o dinheiro para o público para ser bem aplicado, não é isso? E aí vamos tocar o país para frente. Não dá para a gente conviver diuturnamente, cada dia tem uma denúncia. Delação que não foi nem homologada ainda pelo judiciário, já está publicada nos jornais e nas revistas. Então, como que vaza uma delação dessa? Se é proibido, alguma coisa está errada nisso. Então, essas questões que a gente, e muitas vezes é que eu falo, às vezes ninguém está fazendo aqui a defesa de A ou B, mas hoje a palavra do delator, que é o bandido preso, né? Bandido que roubou, e que para ele a delação é uma grande vantagem, porque ele fazendo a delação, embora agora que prove, o que a gente não pode é condenar ninguém antes que as provas e que tenha realmente a coisa. O problema hoje é que o cidadão faz uma delação para se livrar da pena, diminuir às vezes a sua condenação, poder ficar com o dinheiro que roubou do setor público, não é verdade? Imagina, a Odebrecht fez um acordo de leniência, vai devolver 7 bilhões. Quanto que eles levaram do povo brasileiro? Será que só foi os 7 que eles estão devolvendo ou foi muito mais? Então, são essas questões, Carmen, que eu acho que precisa ter uma atenção. Muita atenção, muita tranquilidade. Quem errou, que pague pelos seus erros. Agora, não dá para condenar todo mundo. E criou um ambiente no país que, como praticamente quem está na vida pública, parece que todo mundo é bandido, que todo mundo é corrupto. E não é. Nós temos bons políticos, pessoas responsáveis, pessoas que trabalham direito, que fazem um bom trabalho. O problema é que, do jeito que estão fazendo hoje, criminalizando a política, sabe o que vai acontecer? Vai ficar só os profissionais. As pessoas de bem, em vez de vir para fazer a causa, a política pela causa, que é você melhorar, trabalhar para melhorar a vida das pessoas, fazer com transparência, com decência, isso infelizmente as pessoas de bem estão se afastando. E esse é um risco que o país colhe. E eu acho que tudo isso cabe a nós. Vamos continuar trabalhando com transparência, com decência, né? Fazendo o nosso papel. Às vezes a gente erra porque o ser humano erra também. Errar corrige os erros, mas vamos fazer um trabalho. Eu acredito muito no nosso país. Eu acho que o Brasil vai voltar a crescer já no segundo semestre de 2017, e acho que aí nós vamos ter um período aí de responsabilidade, de equacionar as coisas, puna quem tem que punir, e vamos tocar o Brasil para frente, o Mato Grosso do Sul, para que a gente possa ter dias melhores para a nossa população. Governador Reinaldo Azambuja, o senhor falou a respeito para
disse aos prefeitos, olha, é importante diminuir a estrutura. E o senhor já pediu esse levantamento a todos os seus secretários. Estão levantando o que é que pode ser feito e a partir, acho que já em fevereiro de 2017, o senhor anuncia as mudanças novamente no governo para tentar aí equilibrar. O senhor já tem ideia do que será feito para que consiga equilibrar as contas e também o trabalho que vem sendo realizado em Brasília para buscar recursos para o nosso estado? Olha, Marquinhos, nós estamos trabalhando, eu quero agradecer muito a bancada federal, deputados e senadores, né, os 8 deputados e a deputada, e os 3 senadores, a nossa senadora, têm sido parceiros do Mato Grosso do Sul, colocando recursos, aí para cada R$1 que eles colocam, eu coloco mais um. Então é aquela equação do ganha-ganha, todo mundo ganha, mas eles estão ajudando o Estado em todas as áreas. Eu quero agradecer o trabalho, o empenho da nossa bancada federal. Quanto a essa questão que você disse da estrutura administrativa, no início de 2015, em 2014, ainda com o ex-governador, ele mandou uma lei a nosso pedido, diminuindo secretarias, cortando 20% do cargo em comissão. Sim. Como nós temos uma crise gigante e que ela está perdurando, a gente não pode esperar para tomar a decisão. Então nós estamos olhando ainda, dá para enxugar um pouco mais? Dá. Então diminuir mais alguma secretaria, fazer fusão com outra pasta, sem perder a qualidade. Certo. Olhar o governo do estado, diminuir mais um pouco os cargos em comissão, que é o de livre nomeação nossa, para enxugar um pouco mais o governo. Melhorar principalmente o perfil das compras governamentais. Já melhorou muito, mas dá para melhorar mais um pouco, comprar melhor, contratar melhor, para ser mais econômico, porque no momento de crise a iniciativa privada precisa vender, então o governo pode exigir mais e comprar mais barato, para a gente ter condições no ano de 2017 de manter esse equilíbrio que nós mantivemos em 2016. Cumprir com as obrigações, pagar salário em dia, fazer as entregas que a população necessita e precisa. Eu não tenho dúvida, Marquinhos, que esse é o caminho. Então nós vamos apresentar isso, vamos levar à Assembleia Legislativa, junto com outras ações importantes para o equilíbrio do estado do Mato Grosso do Sul e fazer política de estado. Essa política da segurança pública, que eu digo aos nossos policiais, a todas as forças de polícia, é uma política de estado. Porque governo passa, mandato termina, mas o Estado ele fica. Então, você estruturar a estrutura de Estado para fazer um melhor atendimento à população, não tem dúvida que esse é o melhor caminho. Governador Reinaldo Azambuja, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, os esclarecimentos dados à nossa população, que tenhamos realmente um final de ano tranquilo no nosso estado e que 2016, mesmo com todos esses problemas no país, que Mato Grosso do Sul consiga sair desses problemas e que consigamos aí levar para a população coisas boas, tanto na área da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura, porque é isso que a população realmente espera. Olha, Marcos, agradecer a você, a Carmen, ao Sérgio, a toda a equipe aqui do Tribuna Livre da FM Capital, e eu quero aproveitar também, desejar a vocês aqui um bom Natal, um bom Ano Novo, e desejar também a querida população do Mato Grosso do Sul, né, que Deus abençoe, que a gente tenha um Natal de felicidade, de paz, um bom ano de 2017 a todos, com muita saúde, muita paz, e que não tenho dúvida que Mato Grosso do Sul vai continuar no rumo certo, aí nos trilhos, para a gente fazer o desenvolvimento desse estado maravilhoso. Então, muito obrigado, parabéns aí pelo programa e um abraço à querida população do Mato Grosso do Sul.